Olá, povo de Deus que nos acompanha neste canal do Ministério da Palavra na Voz das Mulheres. Hoje celebramos o 5º domingo do tempo comum, que tem como tema principal ser sal da terra e luz do mundo. Recordo o refrão do hino do Ano Nacional do Baicá. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. Teu reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo o teu exemplo, o mundo transformar. Nesta perspectiva, iniciamos a nossa reflexão com a primeira leitura, Isaías 58, 7 a 10. que retrata o tempo do retorno do exílio no século 6 a.C. e constatamos os estragos da deportação. O templo está destruído, que era o lugar das liturgias, penitências, orações e sacrifícios. Deus não escuta, parece surdo aos apelos. É então que o profeta Isaías intervém para dizer que a única maneira de restabelecer a justiça não é pela oração passiva, nem pelo jejum ou pelas mortificações, mas pelo compromisso com os mais fracos, os mais pobres e com a cura das feridas. Repartir a comida com quem tem fome, hospedar em sua casa os pobres sem abrigo, vestir aquele que se encontra nu e não se fechar a sua própria gente. Então, diz o profeta que a sua luz brilhará como aurora, suas feridas vão sarar rapidamente, a justiça que você pratica irá à sua frente e a glória de Javé virá acompanhando você. No fundo, o que o profeta Isaías diz é o seguinte: o verdadeiro culto que Deus ouve e que muda qualquer coisa na dura realidade da existência é o compromisso social que leva a pessoa a ser um sinal vivo do amor de Deus e da esperança cristã no meio do povo. Trazendo para a nossa realidade, encontramos semelhanças e nos perguntamos: como ser uma luz que dá testemunho do amor e da misericórdia de Deus? A minha fé e a minha relação com Deus se traduz na luta pela libertação dos meus irmãos e irmãs? O meu compromisso de fé leva-me a estar atenta à partilha com os pobres, os excluídos, marginalizados, os que estão nas periferias geográficas e existenciais, conforme nos pede Papa Francisco. A minha vivência cristã traduz-se em ser profeta, profetisa do amor, da esperança, da justiça e da reconciliação? Na segunda leitura, 1 Coríntios 2, 1 a 5, Paulo recorda aos coríntios que a sabedoria humana não salva nem realiza plenamente. A realização plena está em Jesus Cristo e na loucura da cruz. Paulo apresenta-se na dupla condição de evangelizador e de homem. Como evangelizador, Paulo não se apresentou com palavras grandiosas, com discursos sublimes, com filosofias elaboradas, mas apresentou-se com toda a simplicidade para anunciar esse paradoxo de um Deus fraco que morreu numa cruz rejeitado por todos. Apesar de tudo, em Corinto nasceu uma comunidade cristã cheia de força e de fé. Qual foi então a razão pela qual os coríntios aderiram à proposta de Jesus apresentada humildemente por Paulo? Para além do nosso esforço, da nossa entrega, da nossa doação, das nossas técnicas, está o Espírito de Deus que potencia e torna eficaz a palavra que anunciamos. Já no Evangelho de Mateus 5, 12 a 16, que é uma continuidade do Sermão da Montanha, Jesus apresenta a nova lei que deve reger a caminhada do novo povo de Deus na história. O texto que nos é proposto reúne duas parábolas, a do sal e a da luz, que definem a missão daqueles que aceitam viver no espírito das bem-aventuranças. A primeira comparação é a do sal. O sal é um primeiro lugar, um elemento que se mistura na comida, que se dissolve e dá sabor aos alimentos.
também é um elemento que assegura a conservação dos alimentos. Simboliza nesta linha aquilo que é inalterável. No Antigo Testamento, o sal era usado para significar o valor durável de um contrato. Neste contexto, falar de uma aliança de sal é falar de um compromisso permanente e perene. Dizer que os discípulos ou as discípulas são o sal significa confirmar a permanência do projeto salvador e libertador de Deus no mundo e na história. A referência à perda do sal, se o sal perde o sabor já não serve para nada, é um alerta aos discípulos para a necessidade de um compromisso efetivo com o testemunho do reino. Se recusarem ser sal e se demitirem das suas responsabilidades, o mundo guiar-se-á por critérios de egoísmo, de injustiça, de violência, de perversidade, de intolerância e estará cada vez mais distante da realidade do reino que Jesus veio propor. Neste caso, a vida dos discípulos e das discípulas terá sido inútil. A segunda comparação é a da luz. Para explicar, Jesus utiliza duas imagens. A primeira imagem, a da cidade situada sobre um monte, leva-nos a Isaías 61:3, onde se fala da luz de Deus que devia brilhar sobre Jerusalém e a partir de lá iluminar todos os povos. A segunda imagem, da lâmpada colocada sobre o candeeiro a fim de iluminar todos os que estão em casa, repete e explicita a mensagem da primeira. Os que aderem ao reino devem ser uma luz que ilumina e desafia o mundo. Essas duas imagens não pretendem, contudo, dizer que os discípulos e as discípulas de Jesus devam mostrar-se, escolher lugares de visibilidade de onde recebam aplausos, mas pretende dizer que a missão deve levá-los a dar testemunho, a questionar o mundo, a ser uma interpelação profética, a ser um reflexo da luz de Deus, e que não devem esconder-se, demitir-se da sua missão ou fugir às suas responsabilidades. É desse comprometimento que nascerá uma nova compreensão do reino, buscado incansavelmente, conforme o documento 105 da CNBB. Cristãos leigos e leigas da Igreja na sociedade, salva a terra e luz do mundo, chamados pelo batismo e pela crisma ao seguimento de Jesus Cristo. Os cristãos leigos e leigas assumem a responsabilidade de serem sujeitos na igreja e na sociedade, sal e luz. E continuo dizendo que, a partir da sua vocação específica, os cristãos leigos e leigas vivem o seguimento de Jesus na família, na comunidade eclesial, no trabalho profissional, na multiforme participação na sociedade civil, colaborando assim na construção de uma sociedade justa, solidária e pacífica, que seja sinal do reino de Deus inaugurado por Jesus Cristo. Portanto, é missão de cada cristão batizado ser discípulo e discípula missionário e missionária. E ao identificar-se com o Mestre e seu projeto de vida, vai estabelecendo os laços na vivência de uma espiritualidade encarnada em sua realidade e nos diferentes areópagos, sendo sujeito eclesial na Igreja e na sociedade. Assim, caminhamos com a Igreja no Brasil, que está no 3º ano vocacional e tem como tema Graça e Missão e como lema Corações Ardentes e Pés a Caminho. Este é um convite para que vivamos nossa vocação cristã, discernindo a graça do chamado e a urgência da missão, sendo sal da terra e luz do mundo. Para refletir, sua relação com as outras pessoas deixa transparecer a luz da compaixão, da acolhida ao diferente, do cuidado com a vida, da humanização, da não violência? Qual é o sabor que sua presença revela na realidade onde você vive? Faz diferença? Pensemos em tudo isso e deixemos que o Espírito Santo de Deus nos guie e encontre espaço em nossas vidas, em nossos corações e em nossas ações.